Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conversar a partir da filosofia de Nietzsche sobre o que ele quis dizer ao afirmar sobre a existência como um leão. E se algum dia algum ser nos dissesse que a nossa existência está fadada à eterna repetição, de que os nossos dias todos seriam sempre revividos, todas as dores, todos os prazeres e tudo o que neles acontece também, sem a possibilidade de que a gente pudesse modificá-los. A pergunta é: se essa repetição acontecesse, a gente encararia isso como algo que nos possibilita se transformar, ou essa repetição nos esmagaria? A consciência dessa repetição faria com que esse eterno retorno se convertesse em uma maldição para nós. Se a resposta for que a gente se sentisse, por exemplo, esmagado, e que a gente considerasse a partir dessa consciência de que, caso hoje, hipoteticamente falando, naturalmente, se repetisse eternamente, eu considerasse essa repetição como uma maldição, é para Nietzsche um sintoma de que a minha existência ainda é uma existência pesada, de um fardo existencial que, por exemplo, me coloca dentro daquela perspectiva existencial do camelo. Por outro lado, se entender que o meu dia a dia, que a minha vida, que a minha rotina não é aquela que eu tenho acreditado que vale tanto a pena assim ser vivida, e que isso me gerasse revolta e me possibilitasse a transformação, então nasce aí a metáfora do leão, uma condição existencial que, embora seja intermediária, já demonstra um processo de libertação e de autodescoberta. Tese central da filosofia de Nietzsche, apresentada na obra Assim Falou Zaratustra. Então, nessa perspectiva, Nietzsche apresenta o leão como aquele que nasce a partir de uma revolta. A revolta de começar a perceber que os valores que outrora lhe orientavam não eram seus, eram valores criados que tinham um objetivo único, que era de aprisionar o seu ser. E ao perceber esse aprisionamento, o leão é aquele que desiste de continuar vivendo aquela vida em que basicamente ele considerava como vida momentos específicos do seu dia a dia, ou espaços que basicamente eram criados baseados em elementos externos, em que aí sim ele considerava que sua vida valia a pena ser vivida. O leão cansa disso, é aquele que, a partir então desse não a tudo isso que outrora lhe aprisionava, passa a querer viver uma vida baseada em outra forma de existência. Há aqui uma espécie de primeira fase em que esse ser descobre a sua liberdade. No entanto, essa liberdade ainda está baseada no não. A palavra que guia a existência do leão é o não aos valores que lhe aprisionavam. Então é uma existência baseada na negação de tudo aquilo que lhe oprimia antes, e que agora ele passa a entender, a partir desse processo de transvaloração, de superação daquilo que ele acreditava como um valor e que de fato se via a partir desse valor numa perspectiva humanista, como por exemplo a razão socrática e depois a moral judaico-cristã. E aí, ao dizer não a isso, ele passa a descobrir que ele é mais do que só aquilo que disseram sobre ele. No entanto, ainda é perceptível que há uma limitação existencial no leão, porque o leão é aquele que ainda não é capaz de criar os seus próprios valores, e a sua existência está baseada em dizer não às coisas que antes lhe aprisionavam, porque basicamente o leão é aquele sujeito da revolta, aquele sujeito que depara-se consigo mesmo e vê que basicamente a sua vida foi vivida a partir de interesses alheios, e que, ao deixar de viver tudo o que ele poderia viver, sobretudo pensando no fato de que a sua vida poderia se repetir, e se repetisse, ela se tornaria algo esmagador para si mesmo, de que alguma coisa estava errada com ele. E aí, a partir dessa percepção, há a revolta, e o leão é aquele que caminha sobre os escombros dos antigos valores para começar gradativamente a vislumbrar algo que lhe oriente a sua própria existência.
Então, traçando um paralelo aqui de comparação entre o camelo e o leão, a gente tem duas condições existenciais ainda baseadas no não. O camelo diz não a si mesmo. Então, quando o camelo fala sobre quem ele é, na verdade, a todo momento ele diz uma espécie de sim aos valores externos e a um não sobre si mesmo, uma vez que a todo momento ele se nega. Ele nega um conjunto de pulsões que fazem parte dele, mas que, historicamente, dentro de uma perspectiva ocidental, ele acreditou que deveriam ser reprimidos. Por outro lado, já o leão, ele também tem uma existência baseada no não. No entanto, não é um não sobre si mesmo, como o caso do camelo, mas é um não sobre os valores, um não sobre aquilo que lhe é externo, um não à metafísica e a toda essa estrutura que outrora o aprisionava. E esse processo do não do leão, ele começa a partir de uma compreensão de algo que é fundamental na teoria de Nietzsche e que demonstra o quanto aqueles valores que o aprisionavam de fato não eram valores, mas eram criações, uma vez que para Nietzsche esses valores sempre adotam, né, essa perspectiva de serem criados e de controlar, a partir dos seus propósitos de criação, a existência das pessoas. Então, essa consciência se dá a partir da morte de Deus. Uma tese bastante divulgada na filosofia de Nietzsche, mas também bastante distorcida. Nietzsche não está declarando que o leão é aquele que deve matar a Deus, no sentido de religiosamente querer se desprender, por exemplo, simplesmente desses valores. Na verdade, a questão é anterior. Para Nietzsche, o leão é aquele que percebe que Deus já está morto. Claro que Deus aqui é tomado numa perspectiva simbólica, metafórica, para se referir àquele que é a origem desses valores, ou pelo menos cuja justificativa se dá, né, delegando para esse Deus, por exemplo, a base de todos esses valores da moral judaico-cristã, que são aqueles que referenciam o Ocidente. Então, por que a consciência de que esse Deus já morreu? Porque para Nietzsche, o que a Europa, principalmente, né, no seu período ali do século XIX, estava experimentando, era um processo de ocidentalização e de secularização cada vez maior, em que os elementos religiosos se tornavam cada vez mais enfraquecidos, os ritos, os mitos, toda aquela dinâmica medieval, por exemplo, em que o imaginário, aí sim, era todo fundamentado de modo religioso. No entanto, a partir desse esvaziamento religioso, o que o leão percebe é que os valores se mantiveram, aqueles que foram criados no âmbito religioso, mas agora sem um fundamento que lhe justifique. Não porque esses fundamentos fossem de fato aceitos por Nietzsche, mas pelo menos lá na medievalidade, por exemplo, eles tinham uma certa coerência entre as suas justificativas de por que eles existiam e o quanto eles exerciam, né, poder sobre a vida das pessoas, na vida das pessoas. Já no processo de valoração moderno, esses valores se mantiveram dentro daquilo que o Zygmunt Bauman mais tarde chamou de categoria zumbi, porque são espécies de valores mortos-vivos, porque eles se mantiveram enquanto estrutura, mas aquilo que lhes dava vida, que era um sentido, por exemplo, religioso, desapareceu. Então são valores absolutamente desprovidos de fundamento, mas que se mantiveram como uma espécie de tradição. Ao declarar a morte de Deus, Nietzsche mostra que o leão é aquele que cria consciência de que os valores que agem sobre ele já morreram, assim como Deus morreu em toda essa cultura ocidental secular. Então, Deus ter falecido aqui nessa perspectiva é que esses valores são valores que não tem uma base que os justifique, mas que se mantiveram por uma tradição. E que o leão, a partir da sua revolta existencial, em ter percebido que a sua vida não valia a pena, a ponto dele achar que a repetição do seu dia a dia lhe soasse como uma maldição, ele se revolta contra isso, e claro que ele percebe também de modo fugaz o quanto toda esse conjunto de valores, né, essa cultura repressora agiu sobre ele sem apresentar qualquer perspectiva que pudesse justificar o porquê. Senão,
pelo próprio controle e pela domesticação da existência da maior parte das pessoas. E a partir desta metamorfose nasce uma terceira condição existencial, que é a da criança, aquela que deixa de pautar a sua existência na palavra não, na negação, seja de si mesmo ou do mundo externo, a partir dos valores, e passa a viver o sim à vida, o sim a si mesmo. Mas para que a gente possa tratar melhor a respeito desse tema e consiga colher dele reflexões mais aprofundadas, eu sugiro que você assista antes a videoaula a respeito do epicurismo. Os filósofos epicuristas lá da Grécia Antiga têm muito a ensinar a respeito desse sim à vida, e é a partir deles, inclusive, que Nietzsche baseia muito de sua filosofia daquilo que ele passou a considerar como um além do humano, ou que ficou mal traduzido como super-homem, e que a gente vai manter na versão alemã, que é o Übermensch.